Tudo bem, pessoal? Meu nome é Rafael Lass. Tá falando hoje aqui sobre esse sofrimento, agonia, que é o processo, a agonia é um processo de luta, que muitas vezes, quando um paciente é diagnosticado com alguma doença, que vai levar um tempo de muito grande, que muitas vezes não há um processo de cura, mas só um processo de tratamento, como que vai ser tratado isso a um longo período. Em inúmeras vezes, sempre tem a função do cuidador, que pode ser às vezes o pai, ou uma mãe, ou uma avó, a esposa. Então são a pessoa que vai estar ali, que vai estar dando apoio a esse doente, essa pessoa acometida dessa enfermidade, para esse processo de continuidade do tratamento. Mas muitas vezes o que acontece, como esse processo, essas doenças crônicas, e algumas também paliativas, podem demorar muitos anos. E o cuidador também vai ter esse processo de adoecimento, esse processo de esgotamento e também de agonia, de ver o seu ente, então vai misturar o amor com o sentimento de extrema preocupação. Esse sentimento de extrema preocupação é que algo vai acontecer que possa ser iminente, e às vezes um sentimento de culpa se está fazendo a coisa correta ou não. O que acontece? E muitas vezes esse processo de adoecimento desse ente querido, seja ele o esposo ou a esposa, e a avó, muitas vezes a neta está cuidando também, esse processo leva à somatização de problemas emocionais, porque a emoção é o ambiente que vai transformando esse processo de agonia, de preocupação, esse processo de esgotamento. Vai ter também o burnout, essa síndrome de burnout, vai ter esses sinais e sintomas de uma estafa desse esgotamento por parte do cuidador. E o que acontece? Essa etapa também tende ao isolamento e junto do cuidador e desse paciente. E a pior coisa que tem é esse isolamento, porque não vai ter o acesso a, por exemplo, uma equipe multidisciplinar, isso profissional, porque a pessoa não vai querer mais, vai ficar só as duas ali, não vai querer muitas vezes até procurar o hospital, que acha que não vai ter jeito e sempre tem jeito para tudo. Então esse isolamento, não, no primeiro momento, com a questão multidisciplinar, de não procurar ajuda, por exemplo, numa unidade básica, uma ajuda psicológica, fisioterapeuta, e também essas pessoas que cuidam, e o doente também precisa de um apoio psiquiátrico, porque tende a dizer que não estão com depressão. E esse processo de adoecimento, sim, há depressão, há um decaimento dos estados emocionais, dessa extrema preocupação, então há necessidade, muitas vezes, do tratamento com anti-ansiolítico, com antidepressivo, e esse processo também de isolamento também é familiar, e a pessoa tem que ter apoio. Apoio o quê? Apoio muitas vezes religioso, também é muito importante, apoio familiar, apoio da sociedade, muitos apoios. Só que a pessoa também tem que querer ter esse apoio e vencer o isolamento. Às vezes não adianta nada chegar e oferecer esses serviços, pessoa muito faltosa, tal, e muitas vezes o que acontece? O paciente e o doente vivem numa bolha que criam nesse isolamento só para os dois, e dificilmente essa primeira intervenção e ver também que esse cuidador também precisa de ajuda, que também tem um processo de depressão. Daí tudo, você não entende, você não entende. Não, realmente as pessoas, a sociedade não entende o que aquela pessoa está passando, né? Mas tudo tem a empatia, tem o seu jeito profissional do cuidado. Então, uma das piores coisas que tem é esse isolamento dessa questão de achar que nada tem mais jeito. E precisa sim dessa interação social, emocional, o apoio e muito direcionado, né? Então, pior, na minha opinião, pior problema é o isolamento. Tratamento, com certeza vai ter. E o principal coisa é diminuir essa preocupação. Tem até uma frase
resolva as preocupações de hoje, né? Porque amanhã vão existir outras preocupações e uma preocupação excessiva, né? Então tem que ter esse acompanhamento, essa calma, esse discernimento. Muitas vezes também o cuidador trata o próprio doente tentando infantilizar, deixando muitas vezes um adulto ou avô alguma coisa, isso é errado, ou uma extrema proteção desnecessária. Por exemplo, muitas vezes acaba trazendo, por exemplo, até na cama, é, alimentação, e até o banheiro, coisas que o paciente também poderia deambular, andar e passear. E também esse isolamento faz parte, as duas pessoas não se isolam, não vão nem até a frente da casa, nem dar uma volta, alguma coisa. É tão grande o estado de depressão, de decepção, de agonia, agon quer dizer luta, esse processo, esse acometimento que, como reitero mais uma vez, o pior problema é esse isolamento e esse isolamento domiciliar, que vão ficar essas duas pessoas ali achando que não tem jeito para nada, só tentando preocupação e sobrevivendo e não interagindo. E a pessoa precisa, tanto doente quanto o cuidador, ter essa interação social. Muitas vezes não sai nem da casa, não pega o sol, o acometimento vive na casa fechada, tudo. E a pessoa tem que sair, tem que participar, não viver nessa bolha, não infantilizar o doente. Nada adianta se você pegar e também deitar do lado do doente e ficar ali do lado do sofrimento. Sempre a motivação. Sei que tudo tem jeito para tudo. A vida é o hoje, é o agora, é esse momento. Então, melhor é o estado físico e mental, mas um estado físico e mental você vai ter que ter um estado de paz, de resiliência e paz principalmente. O que vai ser a paz? Não vai ter momentos de felicidade absoluta na tua vida e também de sofrimento absoluto na tua vida, dificilmente. Você tem que aproveitar esses momentos, tudo bem que a pessoa está passando por um sofrimento, mas tem que aproveitar também momentos de alegria, de rever um amigo, rever uma pessoa, participar de alguma coisa, o simples fato de ver uma flor no quintal, passear, e às vezes até a igreja, o outro, tudo claro dentro da limitação da pessoa. Não pensar no que os outros estão pensando, sim. Hoje em dia dificilmente há uma descriminalização, né, desse processo e não tem mais as pessoas, né, já estão bem esclarecidas essas questões. Não é um processo de vergonha, nada. E sim, todo mundo entende esse processo, porque sabe que também pode passar por aquilo, né? Então, muitas vezes não pensa em julgamento, as pessoas não pensam que as pessoas estão falando, nesse sentido. E, mas é muito importante esse não isolamento, esse não tratamento do doente como infantil, não ter às vezes até um extremo cuidado. Ah, não, ele não pode ficar doente. Ah, não, ele não pode pegar frio. Ah, ele não pode pegar poeira. Ah, ele não pode pegar isso. Isso também é aquele menino da bolha, um filme muito antigo, mas que é que trata a pessoa dentro, ou aquele do Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry, que tratava dentro de uma redoma de vidro, aquela florzinha com todo cuidado. Claro que não, teria que tirar da redoma de vidro e fazer com que a pessoa tenha também, o doente e o cuidador ter hobbies, ter ocupações, e o cuidador também tem sua própria vida e o doente é a vida dele. Não é que também o cuidador vai tirar totalmente assim, se abdicar de viver pelo doente. Claro que não, ó, fica aí um pouquinho que eu vou sair, eu tenho meus compromissos, tenho assim, tenho assado. É um processo, né? Então é uma via de mão dupla, uma troca e sempre tendo esse apoio emocional, né? Tá ok? Isso é claro que é muito complexa essa questão, né? Mas o principalmente é a pessoa mesmo que cuida de um doente e o doente também, pensar que cada um é individual, né? E que precisam de ajuda, que principalmente não que se isolem. Procurem ajuda, converse com as pessoas, mas estejam abertas. Não dizer, ah, você não sabe o que está acontecendo, você é isso, você é aquele outro. Acabam se irritando, acabam inventando histórias, vivendo numa fantasia, nessas bolhas, e não. Tem que ter a razão, deixar que um outro profissional ou com uma pessoa que tenha um discernimento, que vai entender a doença como um todo. Claro que todas as pessoas têm um sentimento da doença, né? Mas ela tem que ser entendida, tá ok? Muito obrigado, até logo.